Protestos fora Bolsonaro ganham força em todo o território nacional e também no exterior. Nesse sábado, dia 3 de julho, 800 mil pessoas foram às ruas pedir o impeachment de Jair Bolsonaro, segundo os organizadores. Brasileiro deixa de ser prioridade quando se trata de alimentação saudável. A Anvisa estendeu o prazo para livre comercialização de gordura trans. Mesmo apresentando riscos à saúde, o órgão deu um jeitinho para atender os interesses da indústria alimentícia. A pandemia chegou e, junto a ela, desemprego, pobreza e fome. Dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional apontam que em 2020, 19 milhões de brasileiros passaram fome. De lá para cá, a situação de vulnerabilidade se agravou, principalmente com a chegada do frio em alguns estados. Festival dos Rios. A parada cultural de hoje é para falar de um evento que enaltece a cultura ribeirinha. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Conhecida também como gordura trans, a gordura transgênica passa por um processo de hidrogenização industrial e está presente em boa parte dos alimentos industrializados. Sorvete, margarina, batata frita, pães e bolos são alguns alimentos que têm a presença da substância e podem causar uma série de malefícios ao corpo humano, como obesidade, aumento de colesterol, problemas cardíacos. Mesmo trazendo riscos à saúde dos brasileiros, a Anvisa decidiu adiar a retirada desses produtos das gôndolas dos mercados do país, dando prioridade à livre comercialização dos mesmos até dezembro de 2022. Vamos conferir a reportagem de Afonso Bezerra. Nacional. O que esta indústria não revela é que a gordura trans é muito prejudicial à nossa saúde. Ela é responsável no Brasil por mais de 500 mil mortes por ano, de acordo com a OMS. Por isso, em 2019, a Anvisa aprovou mudanças no processo de produção com gordura trans. A indústria ficaria proibida de comercializar este item a partir de 30 de junho deste ano. Mas o prazo foi estendido até novembro de 2022. Uma decisão equivocada na avaliação de Laís Amaral, pesquisadora do Instituto de Defesa do Consumidor. A gente vai poder continuar encontrando produtos que não vão atender a esses requisitos de gordura trans, né? Então, é importante ter essa consciência. E, obviamente, que idealmente a gente precisava de uma resolução que fosse implementada mais rapidamente, que protegesse o consumidor o quanto antes, por ser um problema de saúde pública reconhecido no mundo inteiro. A justificativa da Anvisa para a prorrogação do prazo era de que a medida causaria danos ao setor privado, mas não foi por falta de aviso. O tema é discutido há aproximadamente 25 anos e já tem resultado em outros países. O uso de gordura trans é responsável por graves problemas de saúde, como revela a nutricionista Nadine Marques. A gordura trans tem a capacidade de reduzir o que a gente chama de colesterol bom, que é o HDL, e aumentar o que a gente chama de colesterol ruim, que é o LDL. Além disso, alguns marcadores de inflamação e de disfunção endotelial, né, que acontece dentro dos vasos sanguíneos e que favorece a formação de aterosclerose, por exemplo, né, que é aquela formação de placas de gordura dentro dos vasos que vai aumentando até que pode acabar interrompendo o fluxo, gerando infarto, AVC, entre outros problemas cardiovasculares. Ao longo dos programas exibidos, sempre mostramos aqui ações solidárias que acontecem nos 4 cantos do país. Ações que, em sua maioria, surgiram nesta pandemia e que são um acalento para pessoas que estão em situação vulnerável, nas ruas ou até em casa, sem terem o que comer. Com a chegada da pandemia, veio também a desigualdade social e econômica. Mais desemprego, fome, pobreza e agora o frio intenso em alguns estados brasileiros. A repórter Nayata Awani nos mostra mais. Trilhos do Brasil. O frio atinge, sobretudo, as pessoas em situação de rua. Em Brasília, são mais de 2.000 pessoas
que não têm uma moradia para se recolherem durante as noites frias, de acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF, a SEDES. Os registros chegaram a marcar 1 grau de sensação térmica em Brasília. O depoimento do morador em situação de rua, Reinaldo Pedro, revela como tem sido a realidade. Tem sido passar os dias aí na rua aqui em Brasília, no frio? Tem sido muito triste, com o frio aqui tá machucando, viu? A situação se repete em outros estados brasileiros, como Cuiabá, Curitiba e Florianópolis. Em São Paulo, há registros de que 12 pessoas morreram por conta do frio nas ruas da cidade. José Francisco atua na ONG Assistência Sem Fronteiras, doando agasalhos para esta população. Ele nos conta o que tem notado nas ruas da capital. E quando chega, mais uma vez, o inverno, que já será o nosso segundo inverno no trabalho da nossa ONG, nós ficamos muito mais sensibilizados com a dificuldade que todas essas pessoas passam. Ainda mais com o aumento do número de moradores, de pessoas em situação de rua. Com o agravamento das crises durante a pandemia, o IPEA estima que o número de pessoas em situação de rua no Brasil tenha chegado a 222 mil. E a previsão é que a temporada do frio se prolongue nos próximos dias em diversas cidades brasileiras. Entre os crimes e o descaso do governo federal estão o negacionismo científico e os últimos depoimentos da CPI da Covid a respeito das vacinas e a compra superfaturada da Covaxin. As pautas impulsionaram a sociedade civil, movimentos populares e políticos da oposição a reforçarem o pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Nesse contexto, a repórter Nayata Awani conduziu a entrevista com a médica do Sistema Único de Saúde, Gabriela Barbosa. Vamos assistir. Entrevista Central. A convidada do Entrevista Central de hoje é a médica que atua no SUS em Tocantins, Gabriela Barbosa. Vamos conversar sobre as revelações, sobre os atrasos nas compras das vacinas e as possíveis consequências. Gabriela, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Gabriela, para a gente iniciar essa nossa conversa sobre o escândalo da Covaxin, de que forma esse fato pode afetar a população brasileira? A grande questão em relação a esse escândalo é que ele acaba explicando toda a conduta do governo, e aí eu me refiro ao Ministério da Saúde e à postura do governo federal, na figura do presidente da República, desde o início da pandemia. Então, impacta diretamente a população brasileira porque mostra que todo o descaso do governo e toda a postura negacionista desde o início fazia parte não de uma coincidência ou de simples uma postura irresponsável, mas de um plano que tinha por objetivo gerar lucro para as pessoas corruptas que estão envolvidas diretamente com a negociação da Covaxin no Brasil. Com esse escândalo, a gente consegue explicar a postura do governo durante todo esse tempo e, claro, as pessoas têm mais um elemento para entender a crise que está e, claro, é uma forma de trazer mais força para o pedido de impeachment do governo Bolsonaro. Quais têm sido as consequências de um governo negacionista como o de Jair Bolsonaro na condução da pandemia aqui no Brasil? O governo adotou uma postura contrária. Então, o governo não colocou foco na vacina e propagandeou e defendeu isso não só através do Ministério da Saúde, mas do presidente. O presidente era a principal figura, o principal propagandeador do tratamento precoce. Ou seja, o tratamento precoce se tornou a grande bandeira do governo. Então, a gente não precisa investir em vacina, a gente não precisa de isolamento, a gente tem um tratamento. Para que a gente vai parar a economia se a gente tem uma cura para uma doença? Não faz sentido. E realmente a população, muito alimentada pelas redes sociais, pelas fake news, por todo o gabinete do ódio, que a gente sabe hoje que envolve muito dinheiro, que já envolveu em 2018 nas eleições, mas que hoje foi usado toda uma máquina de
WhatsApp, Instagram, redes sociais, influenciadores digitais para propagandear isso. E aí a gente conseguiu o grande trunfo do governo, que foi a hidroxicloroquina. Esse tratamento, que na verdade agora está sendo questionado e está sendo um dos grandes objetos da discussão da CPI da Covid, porque médicos, profissionais técnicos que estudaram, que não têm a desculpa do presidente da República, que não é profissional de saúde, de defenderem esse medicamento, hoje estão sendo julgados e com certeza a gente sabe que isso vai ter muitas consequências. Esse mito da hidroxicloroquina se difundiu de tal maneira que as pessoas passaram a não ter medo da doença. Então isso acabou estimulando com que as pessoas não tivessem receio, se aglomerassem. Ocorridas em cidades de todos os estados brasileiros e também no exterior, a manifestação do último sábado, dia 3 de julho, teve a presença de 800 mil pessoas nas ruas, segundo os organizadores do evento. Essa que já é a terceira manifestação que reforça o pedido de impeachment de Jair Bolsonaro da presidência, teve adesão maior do que os outros 2 primeiros atos realizados anteriormente. Apesar disso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Partido Progressistas, de Alagoas, não se manifestou até o momento. Nesse sentido, Miguel Stedley faz breve análise sobre os pedidos de impeachment e a postura de Lira. Embarque imediato. Todo pedido de impeachment passa necessariamente pelas mãos do presidente do Congresso, Arthur Lira. Nesse caso, Bolsonaro pode ficar tranquilo. Vindo do agronegócio de Alagoas, Lira é do Partido Progressista, berço político de Bolsonaro, além de ter sido um aliado fiel de Eduardo Cunha. Lira e os deputados do Centrão não confiam no general Mourão e preferem apostar numa reforma ministerial para redistribuir cargos em todos os escalões do governo. Lira também não vai ser pautado pela CPI, onde brilha o seu adversário político, Renan Calheiros. Por outro lado, Arthur Lira também tem uma carreira solo. Em março, ele e Rodrigo Pacheco se tornaram interlocutores diretos do mercado financeiro, com o compromisso de acelerarem as reformas econômicas mesmo sem o governo. E quando convém, Lira se descola de Bolsonaro, como no caso do voto impresso, deixando a proposta do governo naufragar no Congresso. Por isso, além de uma ordem do mercado, o que pode mesmo convencer Arthur Lira a tramitar o impeachment é se as manifestações de rua se tornarem tão fortes que seja impossível segurar e bloquear os processos. Rio Amazonas, um dos maiores rios do mundo e que fica em território brasileiro. Na mesma região, temos outros rios que, além da beleza vista a olho nu, trazem vida, cultura e conexão com a natureza. Nessa perspectiva, surge o Festival dos Rios, um evento que reverencia a cultura e a arte dos moradores locais. Marlena Soares é produtora e uma das idealizadoras do evento e tem mais a nos contar. Vamos conferir. Parada Cultural. O Festival dos Rios te convida a celebrar a vida, a fim de conectar as culturas que estão às margens do Rio Tapajós, do Rio Arapiuns, do Rio Amazonas, conectar esses fazedores de cultura, porque fortalecer a nossa cultura é a chave para a proteção territorial. É um festival que tem muita representatividade de pessoas pretas, de pessoas LGBTQIA+, de pessoas que estão aqui na batalha. Eu estou aqui para te convidar para conhecer desse festival e conhecer os nossos artistas aqui da região. Vai lá no nosso canal no YouTube, procura lá Festival dos Rios e vem se deliciar com muita música e muita representatividade amazônica. Muito obrigada pelo convite, Marlena, e obrigada também aos demais organizadores pelo Festival dos Rios. O evento está mesmo lindo. Nesse clima gostoso de festival, o programa Central do Brasil fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e aproveito para dizer que o Central do Brasil também fica disponível nas plataformas de áudio. Para ouvir, basta acessá-las e digitar no campo de busca Programa Central do Brasil. Tenha uma ótima semana, eu te espero amanhã. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.